Bom dia, boa tarde, né? Boa noite, eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo. Se você chegou aqui sem me conhecer, meu nome é Roberto. No meu canal a gente trata sobre diversos assuntos e neste vídeo especificamente nós vamos tratar sobre um assunto de doutrina bíblica, ou seja, doutrina e ensinamento, tá bom? Que é sobre a salvação. O que é salvação? É uma coisa que todo evangelho, todo crente, todo cristão deveria saber de cor e salteado, mas não é uma coisa tão comum as pessoas saberem. Sabem de forma bem superficial. O que é salvação? Primeiro, a pergunta, o que é salvação? Salvação é o ato de ser salvado. Salvado de algo. Eu estou aqui com uma furadeira aqui do meu vizinho, mas não tem jeito. É o ato de ser salvado de algo, de um risco, de um problema, né? A definição aqui do Oxford Language sobre salvação é a ação ou efeito de salvar-se, de libertar-se. Ou seja, a primeira definição é um efeito de, pode ser por terceiros ou pode ser por si mesmo. A pessoa, coisa que salva perigo, situação difícil, etc. Então a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, que salvação, quando a gente fala de salvação, Jesus Cristo é a nossa salvação, nós não estamos falando de salvação de perigos desse mundo só. Nós estamos falando de algo que é muito mais profundo, que é sobre a eternidade, certo? Nós precisamos entender que a nossa vida na Terra, ela é curta. 70 anos, 80 anos, 90 anos no máximo, já é um limite bem grande, bem curto. E você tem uma alma e um espírito que são imortais, ou seja, eles nunca vão desaparecer. Né? Apostar em outra doutrina ou outro argumento é uma aposta perigosa, porque uma vez que você sair da sua casa terrestre, da sua carne, do seu corpo, você não tem mais opção para mudar de caminho. Ou seja, enquanto você está vivo, você tem dois caminhos à sua frente. O caminho largo, você pode fazer tudo, você não precisa seguir nada, que você acha que pode se salvar, que reencarnação, o que você quiser, vai te levar para uma eternidade afastada de Deus. Ao outro lado, o lado do caminho da porta estreita, que é através da salvação por Jesus. Tá certo? É um caminho apertado, um caminho difícil. As pessoas não querem, não é fácil. Você negar-se a si mesmo e seguir a Jesus, ter Ele como Senhor e Salvador, certo? Não é nada fácil. A outra questão importante é que você pode se salvar fazendo boas obras. É difícil. Por quê? Eu sempre dou um exemplo muito simples. O exemplo é o seguinte. Imagine que você comprou uma geladeira nova. Qual é a função da geladeira? Refrigerar os seus alimentos. Certo? Mas a geladeira apresentou um defeito e ela não está gelando. O que você faz com a geladeira? O que você faz com a geladeira? Você simplesmente ou chama um técnico, ou devolve para a fábrica, né? Uma ação normal. Pense em você como se fosse uma geladeira, ou qualquer outro aparelho, não importa. Você foi criado com um objetivo, nós fomos criados para fazer o bem. Para ter comunhão com Deus e fazer o bem. Se nós não temos comunhão com Deus e não fazemos o bem, nós estamos com defeito. Tá? E é isto que é o pecado original. Nós nos tornamos defeituosos lá em Adão. Precisamos ser consertados. Se você não quer aceitar o técnico para ser consertado, você vai ser jogado no lixo. Porque você não tem utilidade. É um paralelo bem interessante, né? Pesado, mas é interessante. Você tem que decidir
ser consertado agora. Isso é salvação. E como é que você conserta? Por que você precisa de um técnico? Por que a geladeira não pode se consertar a si mesma? Óbvio, não tem como. Se ela tivesse como se consertar a si mesma, ela teria salvação, mas não tem. Nós somos da mesma forma. Tem gente que fala assim, eu vou compensar os meus pecados com coisas boas. Ora, tudo que você faz de bom, você não está fazendo nada mais além do que você foi criado. Então não é mérito, é função. Deus te deu, te fez, me fez com condição de fazer o bem. Nós não fazemos nada demais quando fazemos o bem. Estamos fazendo para aquilo que nós fomos programados. Não estamos fazendo nada demais quando estamos em comunhão com Deus. Nada demais. Então, por isso que o ser humano não pode se salvar. Jesus, ele é Deus na forma encarnada. Ele veio ao mundo, saiu da sua glória, veio ao mundo para morrer naquela cruz. Por que ele morreu naquela cruz? Por que ele verteu o sangue dele? Para que Deus pudesse nos aceitar através dele. Pode parecer um pouco confuso, mas Deus é trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Filho se comprometeu em vir ao mundo para morrer. Para isso que ele veio ao mundo. Ele não veio ao mundo para ensinar uma doutrina nova. Ele não veio ao mundo para ensinar novas doutrinas. Tudo já estava escrito no Antigo Testamento. Ele veio ao mundo para morrer. Para isso ele veio. Tanto é que na oração lá no Getsemane, ele disse assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele era humano, Deus, mas na forma humana. Estava sentindo todas as aflições que nós sentimos. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, faça-se a tua vontade. Porque para essa hora eu vim. Então, meu irmão, salvação é algo muito importante. Você pode ganhar o mundo inteiro, você pode ter riquezas, pode ter tudo. Quando você morrer, você vai para um lugar afastado de Deus. Se você não tiver Jesus, você vai para um lugar afastado de Deus. Pode ter ganho o mundo inteiro. A palavra de Deus diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre eternidade com Deus e eternidade sem Deus. E o que eu posso te dizer é o seguinte, eternidade sem Deus é angústia e tristeza. Eternidade com Deus é paz e alegria. Muitos falam de inferno e tem várias vertentes para o inferno. Mas imagina uma coisa muito simples para você entender. Imagina o pior momento que você passou na sua vida. A maior angústia que você passou na sua vida. Multiplica isso por 1 milhão de vezes e você vai sentir essa mesma sensação pela eternidade. Você não vai ter fim. Você vai ser uma pessoa triste, amargurada, oprimida, deprimida o resto da eternidade. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, ou aceita o pagamento da sua dívida, o conserto, o seu conserto, que só Ele pode fazer, você vai ter paz e alegria eternamente. Vai sentir a glória de Deus, a presença de Deus, de uma forma tremenda. Então, quando você não aceita Jesus, você vai sentir o seu vazio de Deus. Você vai sentir as suas angústias multiplicadas por 1 milhão de vezes ou mais. Você vai ser um ser triste e amargurado o resto da eternidade. Então está na hora de você decidir. Você quer ter uma eternidade triste, amargurada, deprimida, ou você quer ter alegria? Decida. Salvação. Jesus veio para salvar aquele que se havia perdido. Não existe outra forma. Não existe boas obras, não existe reencarnação. Que a palavra de Deus diz que ao homem é dado viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. Tá?
A teoria da reencarnação tem algumas falhas que eu não vou falar aqui. Mas não aposte a sua eternidade numa doutrina. Aposte a sua eternidade em Jesus, porque Ele é o verdadeiro caminho. Ele é a porta estreita. Não é fácil segui-lo, mas Ele é a porta que vai te levar à salvação. Salvação de quê? Da tristeza e do tormento eterno. Essa é a salvação, para você ser feliz e alegre eternamente. Bom, se você gostou do vídeo, dá o seu joinha, comenta aqui embaixo, se você tiver qualquer pergunta. Se você achar interessante, compartilhe esse vídeo, principalmente você que é crente, que já sabe o que é, compartilhe para aqueles que você quer sejam salvos, para que ele possa entender. Ser crente não é ser bitolado, é ser inteligente. Crer em Jesus, seguir Jesus, fazer dele Senhor da sua vida, não é religião, é inteligência. Então, nos vemos no próximo vídeo. Dá o seu like e muito obrigado pela companhia.